Boa noite a todos. Vamos para uma palavra muito importante que fala sobre salvação. Antes mesmo de Jesus vir, o povo de Israel estava vivendo num cativeiro babilônico e permitido por Deus. Então Deus permitiu que aquele povo passasse por isso. E por 70 anos o povo ficou naquele cativeiro. Só que Deus, através do profeta Isaías, tinham 3 profetas, Isaías, Ezequiel e Daniel. 4. Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, na mesma época, do cativeiro babilônico. Ambos não geograficamente no mesmo lugar, porém vivendo a mesma situação. Continuava sendo o povo de Israel. Ezequiel, ele foi levado com os cativos e ele ficou pregando, ele pregava a palavra justamente para aquele povo. O povo de Israel era um povo de, como diz a Bíblia, semblante ruim. Deus, ele avisa Ezequiel, e Ezequiel em hebraico, o significado do nome, isso é muito importante na cultura hebraica, na cultura de Israel da época. Ezequiel, o significado é Deus fortalece. E Ezequiel, então o que Deus fortaleceu Ezequiel, ele preparou Ezequiel, ele falou antes, no chamado dele ele falou: ei, mesmo que você habite com escorpiões, não os temas, fale o que eu falar. Então abra a boca e coma do livro, esse livro onde ele falou que tinha gosto amargo. Enfim, e Ezequiel passou por um tanto de provação, e ele foi usado como objeto de Deus para, através da própria vida dele, testemunhar o que estava acontecendo com o povo de Israel. Assim, vou contextualizar. Teve uma situação onde Deus, ele chega para Ezequiel e fala assim: eis que eu vou tirar a beleza dos teus olhos, a doçura, o que mais te dá prazer. Sua esposa morre hoje e você vai ter que sacrificar uma coisa para mim: o seu luto. Você não vai chorar, você não vai você não vai reclamar, você vai ter que suportar. E Ezequiel, ele teve que suportar toda essa carga, mas ele estava sendo desculpa aí que tem alguém batendo aqui, não sei que hora, 3:12 da manhã, tem alguém batendo aí enfim, mas e Ezequiel, ele se mostrava, Deus usou ele como uma própria sinal, um próprio sinal para o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel viu que a esposa dele morreu, ele perguntava: uai, o que aconteceu? O que Deus quer falar com a gente? Por que você não chora? Por que você não está sofrendo? O sacrifício de Ezequiel era entregar essa dor que ele teve de perder a doçura, segundo Deus, a doçura dos olhos dele, entregar para Deus o sofrimento. Mas aí, enfim, aí vamos à palavra. Isaías 43 diz o seguinte: o Senhor promete a vitória. Então assim diz o Senhor, seu Deus, seu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 43, 11, a partir do 14, perdão. Por sua causa, enviarei um exército contra a Babilônia e obrigarei os babilônios a fugir. Primeira promessa: ei, por sua causa,
eu vou expulsar quem eu permitir te oprimir, te deixar no cativeiro. Então, passou os 70 anos e Deus falou, não, agora eu vou punir quem prendeu o meu povo no cativeiro. Mas o engraçado é que Deus, ele permitiu que o povo fosse levado cativo, porém, Deus, ele iria punir quem fez, no caso, Babilônia. Tanto que hoje a Babilônia, você pode ver que tem uma música até do Felipe Ret, fala assim, Babilônia já caiu, irmão. E, assim, comentário meio bobo, mas a Babilônia já caiu. Foi graças a Deus, só que a história não conta o que Deus fez. A história conta os exércitos e tal, mas foi Deus que mandou. Então, olha, eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. O que ele está falando? Eu sou o Senhor. Na época lá de Moisés, abriu o caminho no mar. Aí ele continua, chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos, e os submergi nas ondas. E eu que abaixei a água depois que o meu povo passou, para os egípcios serem mortos pela onda, pela água, né, do mar. Então, ó, eu submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Aí olha só, isso aqui é fundamental, gente. Esqueçam tudo isso. Olha o que Deus fala. Esqueçam tudo isso. Esqueçam o que eu fiz no passado. E se atentem para isso daqui. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Ei, eu já comecei, vocês não estão percebendo? Abrirei um caminho no deserto. Sei aí para quem anda, para quem conheceu o deserto, mas eu dei assim uma pesquisada, eu estava vendo um vídeo. Deserto, se não tiver um caminho, é muito doloroso para você andar, cansa demais, a perna afunda na areia e você fica perdido, porque você olha para um lado é areia, você olha para o outro é areia, você olha para frente é areia, você olha para trás é areia. Deus está falando aí, no deserto, onde não tem saída, onde é um labirinto, eu estou abrindo um caminho. Eu abri um caminho. Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Farei rios na terra seca. Os animais selvagens no campo me glorificarão. E também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Aí continua. Para quem quiser continuar lendo, é bacana demais. Mas aqui está o ponto. Se você acha que o que ele fez com o povo lá atrás, nossos antepassados, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, principalmente Jacó, porque aqui também Isaías fala, a salvação veio por causa de Jacó, por causa de Israel. Então olha só, Jacó foi chamado de Israel, Deus trocou o nome dele para Israel. Presta atenção. Nós fomos salvos por causa de Jacó. Deus falou, eu envio a salvação por causa de Jacó. Eu não sei se é porque ele brigou com um anjo, eu não sei. Só sei de uma coisa, uma pessoa fez com que Cristo descesse aqui e salvasse todos nós. Então, nada se compara ao que Cristo fez na cruz. Você que tem algum pecado, está vivendo em pecado, eu não posso falar para você continuar vivendo, é lógico. Tem que confrontar, mas eu também não vou falar para você parar. Porque quem vai lhes ensinar é Deus. Agora eu falo uma coisa, entendam, acreditem, de verdade.
não é o pecado que nos separa de Deus. O pecado não vai nos separar mais de Deus, porque Cristo morreu por nós na cruz, para que através dele nós fôssemos justificados. E nós já somos justificados em Cristo Jesus. Então entendam isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aí bem claro. Não tem como. Cara, nós sempre vamos pecar. A gente não pode viver numa prática, mas isso não vai ser eu e não vai ser ninguém que vai te convencer. Só o Espírito Santo. Entenda, ele derramou o Espírito Santo para todos. Para todos. É triste saber que muitos não vão ser salvos por um simples motivo. Porque eles não acreditam nessa loucura que é a salvação. Ah, Cristo morreu por mim, pronto, estou salvo. Pois é. Exatamente. É isso. E por não acreditarem, e também está escrito em Isaías, se vocês lerem, ele vai falando. E nós temos que entender, para finalizar, é isso daqui, olha. Ó, eu anunciei e eu salvei. Eu anunciei a salvação, então Deus anunciou e eu salvei. Deus anunciou e salvou. E eu o fiz ouvir. A Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Então, e outra também fala, a minha salvação é permanente. A salvação que Deus dá é permanente. Não tem como você perder o Espírito Santo. Entenda, isso está na palavra. Ah, mas Saul perdeu. Ei, Velho Testamento, a partir de João Batista tem um marco. Eu não sei se vocês sabem, a promessa que Deus fez a Abraão, 1000 gerações ele iria abençoar. Será que 1000 gerações não foi na época de João Batista? Aí ele foi e lembrou, opa, eu vou fazer outra aliança. E ele fez em Cristo Jesus. Convido vocês a lerem Isaías. E eu queria agradecer a todos que estão vendo e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus venha iluminar e resplandecer o Espírito dele, que ele venha mostrar para vocês que o Espírito dele está aí dentro, meu irmão, minha irmã. O Espírito dele está aí dentro, não vai ser um pecado. Você que enfrenta pornografia, não vai ser a pornografia, não vai ser nada que vai ser capaz de impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus e pela palavra dele. Operando eu, quem impedirá? Ninguém, nem o diabo. Pode chamar aí capetão, pode ser quem for, não vai impedir. Deus abençoe.